Bom, gostaria de agradecer primeiro ao convite, né? Sempre uma missão um pouco difícil falar depois do Décio, né? Mas a gente vai tentar. Na verdade, o Décio me ajudou muito hoje, porque ele introduziu bem o assunto, né? Ele falou um pouquinho do Espiritismo. Eu tenho um tema hoje que é um tema um pouco árduo, né? Que é a contribuição da doutrina espírita para a ciência. Então, vocês imaginam falar em 30 minutos um tema como esses, né? Então, obviamente, eu não vou poder esgotar todo o tema, e eu vou tentar focar um pouco em saúde e espiritismo propriamente dito, e principalmente nas pesquisas que lidam com o assunto. Bom, antes de mais nada, nós precisamos definir então o que é ciência. Existem várias definições de ciência. Eu vou trazer essa definição aqui, que seria a observação sistemática de eventos e condições naturais no intuito de descobrir fatos sobre eles e formular leis e princípios baseados nesses fatos. Então, essa é a definição de ciência, é uma das definições mais utilizadas. Então, para isso, eu vou primeiro recorrer aqui a Allan Kardec. Décio já falou um pouco, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para a gente que está lidando com o Espiritismo, não tem como deixar de falar de Allan Kardec. E, na ciência, a gente tem também o papel de Allan Kardec na elaboração aí, né, do início do Espiritismo. Essa é uma foto das famosas mesas girantes, que foram as mesas que foram investigadas por Allan Kardec, né? E ele observou, ele fez de uma forma sistematizada, por meio de observação, para chegar no método que ele utilizou para, vamos dizer assim, compilar as informações do Espiritismo. Recentemente, lá em Juiz de Fora, teve uma tese de mestrado do Marcelo Golão Pimentel, que foi orientada pelo Dr. Alexander Moreira, falando um pouquinho do método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. E ele traz como foi o método de Kardec e traz como Kardec elaborou de uma forma científica o Espiritismo, né, as compilações das informações no Espiritismo. A conclusão do mestrado dele foi de que as investigações sobre os fenômenos psíquicos e mediúnicos preenchem uma importante lacuna, ainda negligenciada, da história da ciência e da medicina. Realmente nós temos muita pouca coisa publicada a respeito do Espiritismo na parte de metodologia científica. Então esse é um mestrado que acabou trazendo um pouco sobre isso. Kardec foi um dos pioneiros desses estudos, ao propor a naturalização da dimensão espiritual e sua subsequente investigação empírica e racional. Uma melhor compreensão de seus métodos pode expandir nosso conhecimento sobre as relações entre ciência e espiritualidade no século XIX, bem como oferecer contribuições sobre os estudos atuais sobre o tema. Então a gente vê claramente que o início do Espiritismo ele teve uma parte científica importante, uma metodologia. Para vocês terem ideia, esse mestrado ele levantou alguns documentos lá na França a respeito do Allan Kardec. O primeiro foi que ele participou da Sociedade de Ciências Naturais. Essa sociedade era uma sociedade voltada exclusivamente para pesquisa. Então é como se fosse a Sociedade de Pesquisa Francesa na época. Outro dado bem interessante foi que Kardec participou e era um dos graduados pela Sociedade Francesa de Estatística Universal. Então ele também, vocês veem claramente que ele tem uma preocupação de ter estudado estatística, está fazendo parte de sociedades científicas da época. Então era uma pessoa que tinha um background importante na relação com o método científico, com a ciência em geral. O método de Kardec basicamente baseou-se em observação, como o Décio já falou, e análise. Então, ele observava e analisava, multiplicação de fontes. Não se sabe ainda certo o número de mensagens, mas existem estimativas de até 50 mil mensagens compiladas. Comparou essas mensagens, então ele usou a comparação, passou sob o crivo da razão e do bom senso, de acordo com Kardec, e ele organizou e selecionou os ensinamentos dos espíritos. E aí publicou finalmente em 1857 o Livro dos Espíritos.
A gente vê claramente, então, que Kardec segue uma metodologia quanto a isso. Isso aqui é um esquema básico de como deve ser procedido uma metodologia científica, e a gente vê aqui, fez uma observação. Então, a gente viu Kardec fazendo uma observação. Perguntou uma questão. Então, ele tinha uma questão e ele perguntou essa questão. Será que essas mensagens são de espíritos ou não? Ou será que é uma fraude? Então, ele fez a questão, formulou uma hipótese, conduziu um experimento, que para a época foi um experimento de compilação de mensagens de diferentes médiuns para chegar naquela maior evidência que ele tinha naquela época. E aceitou a hipótese ao invés de rejeitar a hipótese de que seria por meio dos espíritos. Então a gente vê claramente que Kardec já seguia lá, quando ele começou em 1854, com as mesas girantes, ele começou seguindo uma metodologia científica. Tanto que ele colocou, o que o Décio já acabou mostrando também no que é o Espiritismo, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então vocês veem claramente que Kardec sempre se posicionava como o Espiritismo sendo, além de outras coisas, uma ciência. Então ele coloca também, a Gênese, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, novamente, vocês veem a preocupação de Allan Kardec. Mas será que foi só Kardec? Trouxe uma frase de Gabriel Delany, que ela revela bem o cientificismo de Gabriel Delany. Para a gente seguir junto aqui, Muito bem, nós espíritas viemos dizer aos positivistas isso. Nós nos tornamos vossos discípulos, adotamos vossos métodos e não aceitamos por verdadeiras, senão as verdades demonstradas pela análise e pelo senso de observação. A gente vê claramente a seriedade com que ele leva a isso, a parte de investigação, metodologia. Longe de nos conduzir aos resultados aos quais tendes chegado, seus instrumentos de pesquisa nos têm feito descobrir um novo modo de vida e nos trazem a certeza sobre os pontos mais discutidos. Então, isso é Gabriel Delany. Então, a gente vê claramente a preocupação que se tem no início do Espiritismo e que continua com a parte científica dele. Quando os primeiros estudos, em 1854, já passaram 160 anos, e a gente já teve aqui um grande número de estudos, um grande número de anos que passaram de investigações nessa área. Eu resolvi trazer um pouquinho do que a gente tem descrito sobre saúde e espiritismo propriamente dito. E eu resolvi, na verdade, procurar alguns estudos que têm sido publicados internacionalmente para a gente discutir um pouco hoje. Para isso, eu peguei o banco de dados do PubMed, que é atualmente um dos bancos de artigos médicos mais importantes do mundo. Acho que todo mundo que tem um artigo gostaria que ele tivesse indexado no PubMed. E eu resolvi colocar duas palavras, espiritismo, e espírita, em inglês. E aí retornou isso, Antes de 2004, 10 artigos, depois 26, 27 artigos, e espiritismo, 11 artigos e 12 artigos. E eu vou começar a falar um pouco dos tipos de estudos que existem nessa área sobre saúde e espiritismo. Está aqui, 23 artigos no total, colocando-se a palavra espiritismo, e 39 artigos colocando a palavra espírita. Para vocês terem uma ideia, como a gente ainda tem poucos artigos nessa área, se eu for considerar uma população Amish, que é uma população americana que existem, é como se fosse uma seita, uma doutrina que tem 198 mil praticantes no mundo inteiro. Quando eu entrei no PubMed, foram 505 trabalhos. Então, vocês veem a diferença para os trabalhos em terapia espírita e em espiritismo em geral. Então, vamos lá. Quais são as principais pesquisas nessa área?
as pesquisas envolvendo terapêutica complementar espírita. Eu vou depois detalhar algumas pesquisas nessas áreas, mas aqui envolveria o passe, desobsessão, prece, etc. Cirurgias espirituais, né? Então João de Deus, esses tipos de cirurgias espirituais. Imortalidade, que seria a existência do espírito. Eu não vou me ater muito em imortalidade, porque será abordado amanhã esse tema, pelo Rodolfo. Mediunidade, psiquiatria e espiritismo, estudos mais descritivos ou antropológicos e campo de saúde e espiritualidade. Começar então com a terapêutica complementar espírita. Nós publicamos recentemente, foi em 2011, um artigo tentando fazer uma compilação, uma revisão sistemática sobre os estudos que lidavam, direta ou indiretamente, sobre as terapias que são utilizadas no espiritismo. A gente queria ver se essas terapias faziam sentido nos estudos científicos, se elas impactavam a saúde das pessoas. Como eu falei, a gente tem poucos estudos com terapias espíritas propriamente ditas. Mas muitas dessas terapias, como a prece, entre outras, elas são terapias que já são bastante estudadas na comunidade científica. Então, o que a gente quis fazer foi compilar essas informações. Para isso, uma revisão sistemática, a gente colocou diversas palavras, né, e buscamos em bancos de dados para ver os estudos que eram bons e os estudos que eram ruins e chegar a uma conclusão final. O que a gente viu é que existem moderadas a fortes evidências que o voluntariado, então a caridade, existem diversos estudos sobre voluntariado, fazer o bem, caridade, etc. E a parte de pensamento, como o pensamento influencia na saúde do indivíduo, estão relacionados a melhores desfechos de saúde. Então a gente viu que essas terapias que são comumente utilizadas pelo espiritismo, elas têm grandes evidências, fortes evidências de desfechos em saúde. A imposição de mãos, né, no caso o passe, por exemplo, valores morais e prece, estão também associados a melhores desfechos de saúde. Então, os estudos mostravam isso. Existia uma grande carência de estudos em água magnetizada ou água fluidificada e desobsessão. Então, é uma área que ainda pouco se estuda no mundo atualmente. Em resumo do estudo, a gente viu que a ciência vem demonstrando de forma indireta que algumas das terapias vinculadas pelo espiritismo estão associadas a melhores desfechos de saúde e as outras, elas foram simplesmente pouco estudadas. Então, fazendo essa compilação, a gente conseguiu ver quais eram as lacunas do campo para a gente estudar do campo de terapias espirituais, terapias espíritas propriamente ditas. Outro estudo bem famoso em terapêutica complementar espírita foi o mestrado do Frederico Camelo Leão, lá na USP. Ele fez um mestrado sobre o uso de práticas espirituais. Nesse caso, as práticas espirituais que ele denomina foram reuniões de desobsessão e instituição para portadores de deficiência mental. Foi publicado na Revista de Psiquiatria Clínica. Basicamente, ele pegou 20 pessoas que eram do grupo intervenção, ou seja, que foram submetidos às reuniões de obsessão, e 20 controles que não foram submetidos a essas reuniões. Ele avaliou uma escala de observação interativa de pacientes psiquiátricos internados. Então, ele queria ver se esses pacientes ficavam mais agitados, etc. As reuniões mediúnicas foram compostas por 12 pessoas, em média. Aproximadamente metade do grupo era constituída por médiuns e os demais atuavam como dirigentes, orientadores ou apoio. Elas eram realizadas semanalmente com duração de 2 horas cada uma. Depois que ele compilou os resultados e fez a análise estatística, ele percebeu que o grupo experimental ele tinha mais diferença nessa escala. Então, ele tinha menor agitação, menor agressividade que o grupo controle. Então, ele colocou aqui que confirmou, né, a hipótese de que o uso dessas práticas espirituais, nesse caso a desobsessão, apresentava resultados positivos na evolução clínica e comportamental dos pacientes portadores de deficiência mental.
Então foi um grande avanço, um estudo, né, trazendo esse conceito de desobsessão, né, ele trazendo para um mestrado da Faculdade de Medicina da USP. A gente publicou recentemente, em 2013, um estudo sobre passe espírita em colônias de bactérias. Então, o que a gente queria ver é se o passe era capaz de inibir ou promover o crescimento de culturas de bactérias. Foi um estudo realizado lá na Santa Casa de São Paulo. Ele foi feito com um grupo com médiuns, outro grupo controle, e o que a gente viu basicamente foi que o passe espírita ele conseguiu inibir o crescimento bacteriano. O médium conseguiu inibir e os outros grupos controle não teve alteração. Então, o passe espírita ele conseguiu inibir o crescimento bacteriano. Então, passando de terapêutica complementar espírita para a parte de cirurgias espirituais, esse é outro campo que a gente tem muito poucos estudos sendo conduzidos. Basicamente, o único estudo que foi publicado por um brasileiro foi esse estudo do Alexander Moreira de Almeida, que foi publicado na revista da Associação Médico Brasileira, que era Cirurgia Espiritual, uma investigação. Então ele foi lá em Abadiânia, João de Deus, e ele fazia por cortes, né, o João de Deus, então ele tirava, por exemplo, raspados de córnea, etc., e eles avaliaram os casos. E eles fizeram estudos anatomopatológicos desses casos e viram a evolução desses casos. Eles não conseguiram chegar numa conclusão propriamente dita, eles viram que os tecidos eram reais, eram tecidos, não era um truque, alguma coisa, ele tirava realmente tecidos de córnea, pele, lipoma, etc. Porém, ele não conseguiu determinar se aquilo era positivo ou não para o paciente. A amostra era pequena, né? A gente vê que foram 10 casos apenas. Então foi uma tentativa, na época deu muito o que falar esse estudo, né? Mas foi uma tentativa de entender um pouco mais as cirurgias espirituais. Existe um outro estudo com cirurgias espirituais, que é o Dr. Greenfield, que é um antropólogo americano, que vira e mexe está no Brasil, e ele faz alguns estudos descritivos sobre cirurgias espirituais. Então, esse estudo, por exemplo, ele examinou aí o tratamento de pacientes, né, por um grupo que ele chamou de curadores espíritas do sul do Brasil, e ele viu aí que isso levava um significado terapêutico, que em muitos casos levava à cura desses pacientes. Então, a gente vê que é um estudo mais descritivo também, que não aborda muito, não entra muito na profundidade do que é uma cura espiritual propriamente dita. Vou partir agora para uma área que é a área de mediunidade. Essa é uma área que tem tido cada vez mais estudos sendo focados nessa área, uma área que está realmente em voga, que se tem tido bastante pesquisas a respeito. A primeira pesquisa que eu vou salientar aqui é a pesquisa que foi o doutorado do Dr. Alexander Moreira Almeida, em que ele fez uma comparação. Primeiro ele avaliou, né, médiuns, e depois ele comparou esses médiuns com pessoas que tinham transtornos dissociativos. Então ele comparou um com o outro, foram 115 médiuns de São Paulo, ele usou o SRQ-20 para ver morbidade psiquiátrica, e ele usou o DDIS para ver distúrbios dissociativos. Quando ele fez a comparação dos pacientes, ele viu que os médiuns eles diferiam dos pacientes com transtornos dissociativos por terem melhor ajustamento social. Então, eles eram mais integrados na sociedade, eles tinham um maior suporte social, menor prevalência de distúrbios psiquiátricos, eles tinham menos transtornos psiquiátricos, menor uso de serviços de saúde mental, sem uso de antipsicóticos, menor prevalência de abuso sexual na infância e menor sintomas de personalidade borderline. Em resumo, ele viu que os médiuns, apesar de terem, né, vamos dizer que para a psiquiatria, apesar de escutarem vozes, etc., eles não eram doentes mentais, eles não tinham transtornos mentais. Isso para a época foi bem revelador, né, que até então ninguém tinha feito isso. Um outro estudo que ficou muito famoso
foi o Dr. Júlio Pérez, em que ele fez aí a neuroimagem durante o estado de transe, durante o estado mediúnico. Todo mundo conhece esse estudo, né? Foi um estudo que foi feito com o Andrew Newberg, o próprio Alexander participou, e o Júlio Pérez, foi o pós-doc do Júlio Pérez, inclusive. Foram 10 médiuns, psicógrafos, 5 eram experientes, 5 não experientes, foram avaliados por neuroimagem e pela complexidade da escrita. Então a gente vê aqui algumas cenas, né, do estudo, o que eles viram, a complexidade da escrita com e sem transe, e depois a neuroimagem de cada um. Basicamente, o que eles acharam nesse estudo foi que quando eles estavam em estado de transe, em mediunidade, eles possuíam uma escrita mais complexa, mais difícil, eles escreviam de forma mais complexa. Porém, na neuroimagem, as áreas de escrita eram menos ativadas. Então, na verdade, quando a gente escreve de forma mais complexa, a gente deveria ter a área de escrita mais ativada, e ele achou o contrário. Então, eles sugerem que poderia ser uma via anômala de fora do cérebro que comandasse isso. Nós publicamos recentemente, agora em 2013, na revista Neuroendocrinology Letters, uma correlação sobre a mediunidade de Chico Xavier, fazendo uma correlação dos achados que André Luiz obteve na pineal e os achados científicos atuais. Então a gente fez, na verdade, uma revisão sistemática da obra de André Luiz e a gente viu as diversas correlações, desde estado físico, psiquiatria, educação física, então mediunidade, tudo que estava correlacionado e tinha correlações endocrinológicas, hormonais, etc., a respeito de correlações entre a pineal da época que André Luiz escreveu, né, o Missionários da Luz e outros livros, com a ciência atual. E a gente viu correlações muito impressionantes. Tanto que a revista, que é uma revista puramente de neuroendocrinologia, ela aceitou a publicação porque ela viu que realmente as correlações eram bem importantes. Falando um pouquinho de psiquiatria e espiritismo, a gente sabe que a psiquiatria é muito forte e principalmente na área espírita, tem os hospitais espíritas, etc. A gente tem diversos estudos que trouxeram esse assunto também. Então, por exemplo, as visões espíritas dos distúrbios mentais no Brasil, a história, né, da loucura espírita no início do século passado no Brasil, a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Então, também tem essa descrição sobre psiquiatria e espiritismo. Alguns estudos descritivos. Vou começar com a dissertação de mestrado da Alessandra Lucchetti, que foi Descrição da Terapia Complementar Religiosa em Centros Espíritas da cidade de São Paulo, com ênfase na abordagem sobre problemas de saúde mental. Mestrado recém-defendido na psiquiatria da USP. Foram avaliados centros da cidade de São Paulo, os dirigentes davam as informações e a gente perguntava, né, desde questões a respeito de doenças, quais doenças que mais eram procuradas, qual a correlação, o que eles faziam para tratar a esquizofrenia, para tratar a depressão, etc. Então foi um grande mapeamento das terapias espíritas dos centros espíritas de São Paulo. Então a gente vê que os problemas de saúde são os mais procurados atualmente pelos centros espíritas na cidade de São Paulo. Um estudo que foi publicado, a gente publicou em 2011 na revista Culture, Medicine and Psychiatry, que lidou com os hospitais espíritas brasileiros. Foram diversos hospitais espíritas, a gente avaliou 6 ao todo. E a gente também fez um paralelo disso, como eram oferecidas as terapias, quando eles foram fundados, por que foram fundados, etc. Então, são exemplos de estudos descritivos que têm um valor também para uma comunidade científica internacional, porque eles não sabem o que se passa aqui no Brasil. Então, trazer isso para eles é muito importante. Vou finalizar com o papel das AMEs no paradigma que o Décio trouxe anteriormente sobre saúde e espiritualidade.
Sem dúvida, esse foi um dos maiores benefícios que as AMEs trouxeram vamos dizer, para o campo da medicina atualmente. Não tem como falar aqui no Brasil de saúde e espiritualidade sem lembrar da fundação da AME São Paulo em 1968, que foi a pioneira aí. A AME São Paulo, vocês imaginam numa época que hoje a gente já fala com certa dificuldade, a gente ainda tem um paradigma materialista grande, vocês imaginam naquela época um grupo se reunir para lidar com um assunto como esses. Então, realmente são pessoas que foram especiais, que realmente tiveram essa missão de trazer esse assunto. Eles mudaram muita coisa. Se a gente for ver hoje quantas AMEs existem, né? Existem, a Marlene falou, acho que eram 57, alguma coisa assim. Esse slide já está desatualizado. Se alguém for de alguma AME que não tem aqui, me desculpe. Mas para vocês verem a representatividade das AMEs no contexto brasileiro. As AMEs internacionais também. Então, a gente tem desde a AME Estados Unidos, AME Portugal, Colômbia, Argentina, Guatemala, Panamá e por aí vai. Então, como a AME foi se infiltrando na área de saúde e espiritualidade, virou uma referência dessa área internacionalmente. Não precisa nem falar, né, nos congressos do Mednesp, por exemplo, né, 2013, próximo 2015, que será em Goiânia. Então, ainda do Mednesp 2013, grandes pesquisadores e grandes pessoas de renome internacional participaram do Mednesp e participam dos congressos da AME, só para vocês terem ideia de alguns palestrantes internacionais que falam nos congressos da AME. O Harold Koenig, que é o maior pesquisador em saúde e espiritualidade do mundo, lá da Duke University. Peter Fenwick, que é lá da Inglaterra, o maior pesquisador em EQM atualmente, em experiências de final de vida, etc. Pim van Lommel, né, que é da Holanda, que foi um dos precursores da EQM, ele que trouxe uma publicação no Lancet a respeito de EQM, uma coisa que nunca tinha ocorrido antes. Mário Burregá, atualmente na Arizona, que foi de Montreal também, sobre a neuroimagem neuroimagem de mediunidade, neuroimagem de experiências espirituais em geral. Jeff Levin, da Baylor University, Andrew Powell, também da Inglaterra, Gary Schwartz, da Arizona, tem feito muitos estudos triple blind em mediunidade. Cristina Puchalski, simplesmente a pessoa que disseminou os cursos de saúde e espiritualidade nos Estados Unidos. Então, vocês veem pessoas de alto calibre nos congressos da AME. A gente convidou Arndt Bussing, que é um alemão, que é o maior produtor, vamos dizer assim, de artigos em saúde e espiritualidade na Europa. Ele aceitou falar no congresso de Lyon, que vai ser na França. Então, a gente está lidando com pessoas de alto calibre, de alto renome científico, e isso graças ao trabalho que foi sendo desenvolvido pela AME desde a fundação da AME São Paulo. Aqui alguns congressos, né, que a gente já teve, eu vou esquecer também vários congressos, mas, em resumo, Alemanha, França, Holanda, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Luxemburgo, França, Bélgica, Finlândia, Polônia, Itália, Suíça e por aí vai. Alguns exemplos, né? Aqui a Alemanha, Congresso Norte-Americano, que vai ter uma edição esse ano, Grã-Bretanha, Portugal, que vai ter edição esse ano, a Suíça, a Bélgica, França, né? Que esse ano vai ser em Lyon, a Finlândia, e por aí vai. Então, para vocês verem como a coisa cresceu e como a AME é importante por tudo isso. Além disso, a AME foi responsável por muitos cursos de saúde e espiritualidade. Quem estava no workshop que a Irvênia me ajudou a construir, viu a quantidade de universidades que nasceram no berço da AME. Então, por exemplo, Ceará, Triângulo Mineiro, Unital e por aí vai. As AMEs também são responsáveis por pesquisas em saúde e espiritualidade.
Então a gente tem um papel, a AME tem um papel não só em saúde e espiritismo, mas também traz esse paradigma espiritual para as pesquisas científicas e para a prática clínica, sendo uma das instituições brasileiras com maior produção nessa área. Aqui algumas publicações das AMEs em revistas indexadas, internacionais ou não vou ficar também me atendo muito nisso. Diversas parcerias que foram elaboradas no decorrer do tempo, que foram galgadas mediante congressos, mediante conexões de e-mails, etc. Por exemplo, o Dr. Harold Koenig, da Duke, que virou um grande parceiro na área de saúde e espiritualidade da AME, Cristina Puchalski, na área de educação médica, Alexander, na Federal de Juiz de Fora, que atualmente eu estou vinculado a eles também, Unifesp, o próprio Dante, por meio do Dr. Álvaro Vezum, Instituto Bairral de Psiquiatria, João Evangelista, Instituto de Psiquiatria da USP, Santa Casa e por aí vai, né? Então a gente vê a magnitude disso e o incentivo na área de saúde e espiritualidade que as AMEs têm também. Então, para a gente concluir esse papo, eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições do espiritismo para a ciência. Novamente, provavelmente vou esquecer de algumas, mas eu acredito que grande parte esteja aqui. Primeiro, a discussão, né? A AME traz, de certa forma, uma discussão sobre a imortalidade da alma na ciência. Isso é uma discussão árdua, é uma discussão difícil, mas a AME ela sempre trouxe essa discussão. A abertura para a investigação de terapias novas e da medicina integrativa em geral. Quando o Décio fala hoje de uma medicina ampliada, uma medicina integrativa, a AME foi uma das responsáveis por trazer isso para o Brasil também. Quanto à investigação de terapias novas, também uma parte importante que a AME contribui na ciência. Discussão sobre o papel do pensamento e dos valores morais para a medicina, que hoje em dia está tão difícil, encontrar valores morais na medicina atual. Então a AME traz isso também. Elaboração de novos métodos de pesquisa. Vocês imaginam que não é fácil pesquisar nessas áreas. A gente brinca que são áreas de fronteira. Então, possibilitar trazer novos métodos para investigar isso faz parte dessas áreas. E a AME também investe nesse tipo de coisa. Pesquisas em saúde e espiritualidade no Brasil, como eu mostrei anteriormente, as disciplinas de saúde e espiritualidade, que contribuíram tanto para a ciência e para a medicina atual, e a divulgação do tema por meio de congressos no Brasil e exterior. Para vocês terem ideia, quando a gente convidou o Arndt Bussing, que é aquele alemão, ele respondeu para a gente: eu gostaria muito de participar do congresso da França de vocês, porque a gente vai ter o Congresso Europeu de Saúde e Espiritualidade e eu não vi um francês no congresso. Para vocês terem ideia que a gente está fazendo um papel de fomentar, fora do nosso território, na França, um congresso sobre saúde e espiritualidade lá. Para vocês verem a importância que isso tem no contexto europeu. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui a frase de Allan Kardec, na Gênese, que acho que traduz bem tudo isso que eu mostrei aqui hoje. O último caráter da revelação espírita, e que ressalta das próprias condições nas quais está feita, é que, apoiando-se sobre fatos, não pode ser senão essencialmente progressiva como todas as ciências de observação. Por sua essência, contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem dos fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de diminuí-lo. Elas não destroem senão o que os homens estabeleceram sobre ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então a gente vê claramente o que é o Espiritismo. Eu gostaria de finalizar
trazendo essa figura, que é uma figura lá de Juiz de Fora, que eu acho que ela reflete bem tudo isso que a gente vem fazendo sobre saúde, espiritualidade, saúde, espiritismo, e tudo que a AME também pensa e acredita, que é o transcender, né, que é a parte da espiritualidade no nosso cuidado em saúde. Muito obrigado.